sempre. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão aqui no templo, aos que estão acompanhando através da internet, através da página da Igreja Assembleia de Deus no Facebook. Que Deus possa te alcançar, que o mesmo Espírito Santo que ministrou ao seu coração durante os louvores, ele possa continuar ministrando a você através da palavra de Deus. Eu vou estar lendo um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse é revelação, e nós cremos que o Espírito Santo trará revelações para nós esta noite, neste tempo em que nós estamos vivendo. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha a promessa: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, quem vencer, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A Deus seja a glória, a honra e o domínio, pela palavra que Ele nos concede essa noite. Que o Espírito Santo venha nos dar graça, para que nós possamos trazer uma palavra de edificação, uma palavra de consolo para a igreja. Onde quer que você esteja me acompanhando, que você esteja acompanhando este culto, talvez aqui no estado do Paraná, em todo o Brasil, ou em outros países do mundo, que nós podemos chegar através da internet. Que a partir desse momento, o Espírito Santo, que colocou no meu coração esta palavra, ele venha ministrar também ao seu coração. Veja aqui no versículo de número 3, onde nós iniciamos a leitura esta noite, o texto diz: Eis aqui o tabernáculo de Deus. Quando eu olho para a palavra tabernáculo, na Bíblia Sagrada, ela fala de lugar de habitação. Tabernáculo nada mais é do que um lugar de habitação de Deus. Quando o Verbo se fez carne, João 1, versículo 14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto no original diz tabernaculou. O Verbo se fez carne e tabernaculou, isto é,
habitou entre nós. O desejo do Pai não era meramente criar os homens, criar todas as coisas e permitir que a história andasse ao acaso. Pelo contrário, quando Deus criou o homem como coroa da sua criação, Ele preparou um lugar de habitação para o homem. Veja que no Éden, Deus criou um paraíso, Deus criou um jardim, e ali Ele colocou o homem, a coroa da sua criação. Jardim no Éden era o local onde Deus preparou para seus filhos. A palavra Éden quer dizer delícias, um lugar de delícias. Mas esse lugar de delícias não era somente assim chamado porque era um local maravilhoso, não. Este lugar maravilhoso que Deus preparou no seu plano original era um lugar de delícias, era um lugar de prazer, porque a habitação de Deus estava ali. O texto de Gênesis diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para receber o culto dos seus filhos. Perceba que não eram Adão e Eva que iam para o culto, não. O texto diz que Deus vinha para receber o culto deles. Veja que intimidade, veja que relacionamento. O plano de Deus, o plano eterno do Criador, é habitar com os seus filhos. Mas você conhece a história. Você sabe muito bem que no capítulo de número 3 de Gênesis, houve aquilo que nós chamamos de queda. E a partir daquele momento, a partir da queda, todos os seres humanos, por causa do pecado, passam a viver separados do seu Criador. É aí que entra a morte. E morte tem 3 estágios: morte espiritual, morte física e a pior delas, a morte eterna. É aí que entram as lágrimas, é aí que entra o choro, é aí que entram as doenças, é aí que entram o sangue derramado, o homem derramando sangue por qualquer motivo. É a partir desse momento, é a partir da queda, que é rompido este relacionamento. Então, por causa do pecado, o homem não pode mais viver intimamente com o seu Pai, com o seu Deus. O pecado, diz o profeta Isaías, faz separação entre vós e o vosso Deus. Quando eu leio o capítulo 3 de Gênesis, eu vejo a queda. Eu vejo o homem perdendo o tabernáculo de Deus. Mas quando eu leio esse texto, Apocalipse capítulo 21, eu vejo a nova Jerusalém, João o apóstolo, na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito, e ele vê a nova Jerusalém descendo do céu. E é quando ele vê a nova Jerusalém descendo do céu, que ele diz assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Ou seja, João está dizendo que o Pai, que o Deus Criador, está trazendo de volta os homens ao plano original, está trazendo de volta os homens que haviam caído ao Gênesis, ao seu plano original. Então no versículo de número 4 eu vejo: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deixe-me falar algo. Todos os cidadãos de muitas nações da terra hoje estão sujeitos a este mal
que assolou o planeta. O motivo da nossa igreja estar assim hoje. Mais cadeiras vazias do que ocupadas. Este mal que assolou o planeta Terra, ele trouxe dor, trouxe separação, trouxe lágrimas. Quantas famílias hoje, em algum lugar do Brasil ou do mundo, estão chorando porque perderam alguém da sua família, ou estão com alguém da sua família numa UTI, em estado terminal, e essas pessoas estão chorando, implorando a Deus pela cura, clamando ao Senhor, mas as lágrimas rolam do seu rosto, porque isso faz parte desta vida terrena. Mas aqui nós temos a promessa que chegará um tempo em que não estaremos mais nesta terra, que o Senhor Jesus virá arrebatar os seus e para sempre estaremos com Ele. Então se cumprirá esta palavra do versículo de número 4. Na Nova Jerusalém, todos os salvos estarão livres. Livres? Livres das lágrimas, livres da morte, do pranto, livres do lamento, não terão mais dor, não terão mais lembranças das coisas que passaram. E este é um privilégio para todos os súditos do reino de Deus. Acompanhe comigo o texto, versículo de número 5. João vê alguém assentado sobre o trono, e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E aí ele diz mais, ele diz assim: escreve, porque as palavras que eu estou falando são verdadeiras e fiéis. Porque aquele que está no trono é o Senhor Jesus Cristo, que esteve nessa terra como homem, que foi para a cruz como homem, que morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que nesse momento, quando a igreja estiver para todos sempre com Ele, você também, meu amigo, minha amiga que está acompanhando esta live, você possa estar com Ele, você possa ter também o seu pranto acabado, as suas lágrimas enxugadas, e para sempre com Ele, adorando e bendizendo o nome dEle. Aleluia. O texto diz mais: essas palavras são palavras verdadeiras e fiéis. Ele quer dizer que, aconteça o que acontecer, as palavras dele se cumprirão. Nunca o Senhor prometeu algo e não cumpriu. Todas as promessas de Deus no passado, no Antigo Testamento, que eram para o início da era cristã, se cumpriram como o Senhor havia dito. E isto nos dá a garantia de que a profecia que está aqui no capítulo 21 de Apocalipse, esta profecia se cumprirá. Não importa o momento ruim, não importa a crise que estamos enfrentando, não importa o que mais de mal aconteça, não importa a turbulência política, não importa nada disso. O certo é que a palavra que está registrada aqui no livro sagrado, ela se cumprirá, porque a palavra do Senhor não cai por terra. Lucas 21, versículo 33, o Senhor Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele está dizendo: vai chegar o dia em que este céu se enrolará como um pergaminho. O apóstolo Pedro diz isso. Vai chegar o dia que os céus se enrolarão como um pergaminho. Vai chegar o dia em que a terra será destruída pelo fogo, pelo juízo de Deus, esta terra. Então o Senhor Jesus, pensando nisso, Ele diz: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras permanecem para sempre.
as minhas palavras, elas cumprem o propósito, e aquele que está no trono, agora glorificado, não aquele Jesus sofredor, não aquele Jesus que foi humilhado, que foi cuspido, que caiu no caminho levando a cruz, mas aquele Jesus que ressuscitou da morte, todo-poderoso. Ele está assentado no trono e dizendo: escreva João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E onde você estiver, se você crê na palavra que eu estou pregando e que você está lendo na sua Bíblia, você pode adorar o Senhor. Você pode dizer para Ele: ah, Senhor, nós estamos te aguardando. Nós estamos esperando esse momento em que a morte será tragada na vitória. Nós estamos esperando esse momento quando o céu se abrir e o Senhor vier buscar os remidos, e para sempre nós estaremos com o Senhor. Novos céus, nova terra, uma cidade preparada para os salvos. E eu tenho uma boa notícia para você que está me acompanhando: a porta da graça está aberta. Talvez você esteja chorando, talvez você esteja enfrentando uma depressão, talvez o desemprego chegou até você, a necessidade física, a necessidade do pão, a necessidade do alimento, de dinheiro, e você está triste. Isso tem te levado a doenças psicossomáticas, mas você parou esta noite, nesta live, neste culto de adoração ao Senhor, e neste momento o Senhor fala contigo e diz: eu ainda tenho uma porta aberta para você, ainda tenho uma esperança para você. Aleluia. Versículo de número 6, ele diz assim: e disse mais, ele disse assim: está cumprido. E aqui me chama a atenção, porque o certo era ele dizer: eu estou dizendo que essas palavras se cumprirão. Mas ele não diz assim, ele não diz no futuro, ele diz: está cumprido. O que ele quer dizer? Que aquele que está no trono e está falando aqui com João, Cristo, Ele é sempre eterno. Ele é sempre eterno. O que significa isso? Ele não está no tempo. Passado, presente, futuro, para Ele tudo é a mesma coisa, porque Ele não habita no tempo. Aleluia. Ele é sempre eterno, Ele não tem começo, Ele não tem fim. Então todas as coisas, seja no passado, no presente ou no futuro, para Ele é agora, para Ele é já. Por isso que Ele não diz se cumprirá, Ele diz está cumprido. Por quê? Porque eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira letra do alfabeto grego, Alfa. A última letra do alfabeto grego, o Ômega. Então ele está dizendo de A a Z. Se ele estivesse falando aqui no Brasil, de A a Z, eu estou em todo lugar. Não tem começo, meio e fim para mim. Eu vejo todas as coisas no é. Por isso que ele pode garantir para você que aquilo que está prometido aqui em Apocalipse 21 já está cumprido. Aleluia. E ele diz: eu sou o princípio e o fim. E aí ele dá aquela promessa que é para você que está se sentindo uma terra seca, está passando por um deserto, por sequidão, por provação, por privação, e você precisa de água. Então ele diz assim: a quem quer que tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Aqui eu lembro deste mesmo Jesus em Samaria. Ele chega até um poço
Veja, um poço assentado sobre outro poço. Jesus é um poço de águas vivas. E o texto diz que ele chegou e se assentou sobre o poço. E uma mulher samaritana vem para tirar água. E Jesus começa a puxar assunto com ela. Primeiro, não era comum um homem conversar com uma mulher naqueles tempos. Não era moral, mesmo sendo na luz do dia, em local visível. Segundo, o homem em questão é judeu. A mulher em questão é samaritana. Judeus não falam com samaritanos, são inimigos. E Jesus puxa assunto e pede para ela água. Jesus que é o poço, Jesus que é a fonte. Até ele vem uma mulher sedenta e ele pede para ela água. E ela diz: o Senhor não tem como tirar, o poço é fundo demais. Ela começa a colocar alguns empecilhos. E então o Senhor Jesus diz: mulher, versículo 10, João 4:10, se tu soubesses quem é que fala contigo, tu lhe pedirias água, e eu lhe daria água viva. E aí o que me chama a atenção é os versículos seguintes. O versículo de número 14, João 4:14, o texto diz que Jesus olha para a mulher e diz que quem beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que Jesus dá, vai fazer na pessoa que a beber, uma fonte. Veja, a água que Jesus dá, faz criar na pessoa que recebe esta água, uma fonte que salta para a vida eterna. Aleluia. É por isso que ele diz aqui: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Esta noite você se sente sedento, você se sente uma terra que está até partida por falta de água, e Jesus é a água que você precisa. Jesus é a solução para a sua vida. Aleluia. Esta promessa que está aqui no capítulo 21 de Apocalipse, não é promessa para esse grupo aqui, que está nesse templo. Não é uma promessa somente para um grupo exclusivo, não. Esta promessa é para todos aqueles que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo e se rendem ao Senhor Jesus. Ele vem como água, e Ele faz brotar em nós uma fonte de água viva. O versículo 7, e aqui no versículo 7, eu encerro essa palavra. O versículo 7 diz: quem vencer. E você percebeu que durante a leitura eu enfatizei a frase quem vencer, porque as promessas são somente para o vencedor. Eu não encontro na Bíblia promessas para perdedores. Eu não encontro na Bíblia promessas para aqueles que desistem. As promessas são para quem vencer. Mas talvez você esteja me acompanhando e diga: evangelista, mas você não sabe o momento que eu estou passando. Estou prestes a parar. Estou prestes a jogar tudo para o alto, a abandonar minha família, a desistir. Mas veja que há uma promessa, e a promessa é somente para o vencedor. E por mais que você não se sinta capaz de terminar esta caminhada, o Espírito Santo que está comigo essa noite, o Espírito Santo que está nesse lugar sagrado, Ele está ministrando ao seu coração, e Ele está dizendo: ei, eu te ajudo a carregar, eu te ajudo a prosseguir. Você não está sozinho nesta batalha, você não está sozinho nesta caminhada. É difícil, a cruz às vezes é pesada,
mas eu te dou graça, eu te dou ânimo, eu te dou coragem, e você irá vencer, em nome de Jesus Cristo. Quem vencer, herdará todas as coisas. Aqueles que vencem, podem chamar Deus de Pai. Aqueles que vencem, não chamam Deus apenas de Criador, porque Ele é o Criador de todos. Mas os vencedores, podem chamar Ele de Pai. João 1:12. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não bastardos, filhos de Deus. A maior mensagem que eu tenho esta noite para você é que todos aqueles que recebem a Jesus e nascem de novo, podem ser chamados filhos de Deus. E quem é filho, é herdeiro. Romanos 8:17. O apóstolo Paulo escrevendo diz que todos aqueles que são filhos, logo são herdeiros. Herdeiros de quem? Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esta é a maior promessa. A herança eterna dos salvos está disponível a você, porque na cruz o Senhor Jesus Cristo pagou o preço que era para mim, o preço que era para você, Ele pagou, e você pode chegar ao fim desta caminhada. Veja, aqui em Apocalipse, eu disse, todas as promessas são para os vencedores. As promessas são somente aos vencedores. Apocalipse 2:7 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:11: o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 17: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Apocalipse 2, versículo 26: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 3, versículo de número 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 12: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aleluia. Apocalipse 3, versículo 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Oh, glória! Esta é a promessa para os vencedores. Talvez você recebeu do médico um diagnóstico que para você é uma palavra de derrota. Talvez você recebeu do advogado, do seu pai, talvez, da sua mãe, de alguém da sua família, uma palavra de derrota, e você está pensando que vai perder, que vai desistir. Ei, a Bíblia traz promessa aos vencedores. Talvez nesse instante você não tenha forças para se levantar e caminhar, mas o Espírito Santo, que colocou no meu coração esta palavra, Ele está com você, dizendo: meu filho,
eu te tomo pela mão, eu vou te ajudar, eu vou te dar graça, eu vou te carregar onde você não puder andar. Mas você chegará ao fim desta caminhada, você estará na Nova Jerusalém, você será um vencedor, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse instante. Os irmãos que estão aqui no templo, se puderem colocar em pés, eu quero orar. Você que está na sua casa e ouviu esta palavra, e você deseja entregar a sua vida a Cristo, este é o momento. Se você for aqui da região da nossa cidade de Telêmaco Borba, e hoje você estiver tomando esta decisão de entregar a sua vida a Cristo, faça isto agora, e o Senhor escreverá o teu nome no livro da vida. E nos próximos dias, a partir de segunda-feira, você pode ligar aqui na igreja, no 3272-1582, e dizer: eu ouvi uma palavra no meu lar, e eu estou entregando a minha vida a Cristo. E com certeza, se você for aqui da nossa cidade, um obreiro vai estar indo até você, vai estar trazendo a você a palavra de Deus, orando por você. Mas entregue a sua vida a Cristo. Ele te ama de uma maneira inexplicável, a ponto de dar a sua vida por você. Ore comigo agora. Deus de toda graça, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra é fiel, porque a tua palavra sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Cristo vivo, que está ministrando a corações agora, pessoas neste momento acompanhando, sendo ministradas, pessoas que irão acompanhar amanhã, o outro dia, esta mensagem, este culto de adoração a Deus. O Espírito Santo ministra ao seu coração. E agora, meu Deus, aquele que está entregando a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus, escreve o seu nome no seu livro, que jamais venha a se apagar, e que o Espírito Santo da promessa possa dar forças, possa dar condições para que o teu filho possa terminar esta caminhada. Ah, Senhor, ajuda-nos neste tempo de crise que estamos vivendo, onde há choro, onde há pranto, onde há lágrimas, onde há morte. Ah, Senhor, nesta noite nós nos deparamos com esta palavra, com esta visão que o apóstolo João teve, e nós temos a convicção que cada palavra aqui se cumprirá, e nós somos participantes da tua glória, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, e nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus, cumpre em nós a tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus.